Salve turma, beleza? Bom, vou trazer um conteúdo diferente aqui, né? Eu sei que vocês estão gostando do Comentando Pregão, porém, tô vendo que muita gente está sem clareza no movimentação, turma. Tá sem clareza de preço, tá sem clareza de leitura, não tá sabendo o que o preço está te mostrando e você não está conseguindo interpretar, né? E acabar não realizando a operação ou fazer coisa errada, certo? Então, galera, eu quero trazer para você aqui, para você anotar esses pontos. Quais pontos, Alt? Vamos lá, turma. Primeiro ponto. O que eu preciso ter clareza, turma? Primeiro ponto. Identificar tendência. Galera, identifica a tendência, pô. Identifica a tendência. Identificar a tendência. Por que identificar a tendência? Pô, parece tão clichê, mas parece tão clichê, turma, que a galera não dá valor nisso. Tá? Então, identifica a tendência do dia. Beleza, você pode identificar a tendência maior e a tendência menor. Lembrando que a tendência do dia, ela forma as tendências maiores, correto? Então, como é que você vai dar preferência às operações? A tendência maior ou a tendência do dia? Você vai dar preferência à tendência do dia, galera. Beleza? Por quê? Porque no dia pode estar acontecendo um pullback gigantesco da tendência maior ou até mesmo pode estar dando continuidade na tendência maior. Tranquilo? Então, identificar a tendência. Qual seria o segundo ponto, turma? Galera, esse segundo ponto aqui é vocês identificar, tá, ó, identificar pontos de referência. Referência. O que seriam esses pontos de referência, turma? São topos e fundos, tá? São topos e fundos. Beleza? Esses pontos de referência, turma, vocês têm que entender que ele é, tá? Os pontos onde vamos realizar nossas operações. Tá bom? É os pontos que vamos realizar nossas operações. Beleza? Então, a partir do momento que eu identifiquei tendência, eu vou identificar os pontos de referência dentro dessa tendência. Ou seja, se o preço ele forma uma tendência assim, ó, presta atenção, turma. Pá, subiu, eu identifiquei uma tendência aqui de alta, correto? Então, tenho esse fundo, um ponto de referência, né? Ó, tenho esse topinho aqui, tal. Sei que o preço aí está subindo. Só que aí vai realizar um pullback. Pullback. Pô, eu sei que ele está fazendo topos e fundos mais baixos. O que eu tenho que fazer, galera? Marca uma LTB. Acompanha. Como que você vai identificar que esse preço aqui, ele parou essa tendência? Quando ele vir romper esse movimento. Qual é o fundo que eu vou considerar, turma? É esse fundo. Como que você vai esperar o preço, galera? Você vai esperar o preço ele voltar, você vai entrar aqui, ó. Eu estou pagando o bizu aqui, hein? Candlezinho de referência e você vai entrar aí, ó, no candlezinho de start. Para que ele, ó, faça essa movimentação, dê continuidade no movimento aí de alta. Certo? Então, como é que eu identifiquei isso aqui sendo um ponto de referência? A partir do momento que ele perdeu a linha de tendência, ele parou de seguir aquela movimentação. Eu vou explicar aqui um pouco depois para vocês como é que o preço ele para de seguir aquela tendência, tá? Então fica aqui nesse vídeo. Olha só, turma. Qual é outro ponto que eu preciso, tá? Para eu ter clareza. Galera, isso aqui é um ponto mais importante, velho. Ter paciência, pô. Tem que ter paciência, turma. Vou falar para você. Cara, se você não tiver paciência, meu irmão, não só aqui, mas na sua vida, você tá fudido. Me perdoe o palavrão, mas está fudido, cara. Tem que ter paciência, turma. É essencial, tá? É esperar, tá? É esperar o preço te mostrar, tá? Opa, esperar o preço e te mostrar a entrada, pô. Qual é o quarto ponto, turma? Quarto ponto. Olha só. Entrada no candle de start. Entrada no candle de start. Vocês sabem o que é um candle de start, turma? Entrada no candle de start. O candle de start, galera,
Ele é um candle que ele rompe a tendência do outro candle. Por isso, consideramos ele um candle de start. É um candle de reversão de tendência. Turma, a entrada que a gente sempre fala aqui, a gente sempre fala para você estar realizando a operação no candle start, porque ele é o candle de reversão de tendência. Mas que tendência, Alt? Que ele vai reverter? A micro tendência dos candles. Ele é o candle de entrada, turma. Entende? Ele é o candle de entrada. Então vocês têm que ficar ligados nesse candle, tá? Treina nesse candle, faz replay, treina nesse candle. Ele é o candle aí que você vai precisar entrar, tá bom? Então, mas Austin, como assim? Existem vários e vários candles de start aí, o preço ele vai realizando e tudo mais? Aí que tá. Qual é o segundo tópico aí? Identificar pontos de referência, são topos e fundos. São em topos e fundos que a gente vai entrar comprado ou vendido. Tranquilo, galera? Então, turma, e o quinto ponto, que é o mais importante, tá? Eu falei para vocês, 70%, tá? 70% do conjunto, que é o gerenciamento. Cara, até o gerenciamento você tem que ter clareza. Falar a verdade para vocês, até gerenciamento você tem clareza. Se você não respeita seu gerenciamento, você pode ter uma técnica afiada, tá? Você pode ter um emocional inabalável, tá? Você pode identificar tudo, você pode esperar, mas se você não respeitar o seu gerenciamento, tá? Porque nem sempre, turma, você vai estar entendendo a movimentação. Se você entrar aí e tomar stop, querer entrar de novo, tomar stop e não estiver respeitando o que você planejou, não vai dar certo. Gerenciamento você precisa ter clareza nele, galera. Muita gente não segue. Muita gente não segue. Então começa a seguir o gerenciamento. Ele é muito importante, velho. Tá bom? Então esses são os pontos, galera, que vocês têm que entender para vocês terem clareza, tá? Clareza que eu falo no dia a dia, para vocês estarem repetindo isso aí diariamente, para vocês estarem operando dessa forma. Seguindo esse passo a passo aí, turma, cara, qual a chance de dar errado? Você vai diminuir muito seus erros. Muito. Entendeu? Muito. Galera, todo dia, se você aplicar isso aí, vai se tornar hábito. Hábito. Então, toda vez que você identificar padrão de tendência, identificar a tendência, saber os pontos de referência, ter paciência de esperar nesses pontos, entrar no candle de start e seguir o gerenciamento, me fala se vai dar errado. Cara, isso aqui, turma, isso aqui, ó, cara, esse negocinho aqui, ele é o divisor de águas. Segue isso aí e vocês me falam, tá? Mas vamos lá para o gráfico, turma, que eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão identificar a tendência, pontos de referência, enfim. Vamos lá. Olha só, galera, o que a gente tinha aqui no começo do pregão? Olhando aqui, vamos lá, vamos por partes. Vamos por partes, tá? Primeiro ponto, eu vou identificar a tendência maior. Então até então, o dólar, ele estava numa tendência de baixa ontem, né, de ontem, ok? Então, ontem de ontem, exatamente. E aí, o que acontece? Ele rompeu essa LTB, tá? Ontem teve a abertura do pregão, tá? Onde ele fez fundo mais alto, olha só, rompeu linha, fez fundo mais alto e buscou o topo. Onde começou a realizar a sua volta, tá? Formando um padrão de baixa. Isso aqui eu estou fazendo um estudo de ontem para hoje, galera. Presta atenção. Rompeu linha, voltou. Opa! Opa! Ou seja, ombro, cabeça, ombro invertido. Beleza. Então, quais os pontos que eu tenho de referência? Tenho esse topo, tenho esse fundo. Aqui dentro, turma, ele não está dando continuidade. Aqui ele está preso entre esses pontos de referência, tá? Como que eu vou marcar uma tendência dentro desses pontos de referência? É igual estava aqui, ó, antes.
Tá, ó, vocês veem, ó, que ele veio acompanhando, tá? Bonitinho, ó. Pô, certo? Aí sim, rompeu linha, voltou, deu uma operaçãozinha aqui bacana, certo? E hoje ele rompeu aqui, abriu com gap e rompeu essa máxima. Então, ou seja, essa movimentação para mim mostrou o quê? Que tem uma tendência. Que tendência? De alta. Então, eu vou marcar ela, galera. Ó, marquei. Bacana? Rompeu o topo e ele veio buscar aí seus próximos alvos. Tá, veio buscando, ó, buscou, tal, bonitinho. Esse aqui era o alvo mesmo de verdade, tá? Olha só. Então, olha só, formou a LTA, tô sabendo que o preço está subindo, então eu tenho esse ponto aqui de referência. Ainda não formou nenhum ponto de referência, porque eu estou vendo que ele está subindo. Aí, olha só, turma, marcamos um movimento eufórico, acompanhando essa movimentação. Eu sei que o preço está subindo, tem uma tendência, tá claro, tá subindo, velho, certo? Então, ele veio, deixou esse fundo, voltou. Só que nesse fundo aqui, turma, ele não rompeu o topo, ó. Ele não rompeu o topo, ele não dá continuidade nessa movimentação aqui de alta. Ou seja, galera, quando ele para de romper topo, ele vem buscar o fundo, velho. Se você está posicionado na compra e você vê que ele não chegou no topo, que era seu alvo, sai fora. Sai fora, turma, porque ele vai vir buscar o fundo. Tranquilo? Pô, então aqui eu sei que tem um fundo, então tem esse ponto de referência da micro tendência, tá? E tem esse topo aqui também de referência, ó. E olha só, turma, o que aconteceu dentro desse movimento? Padrãozinho de baixo, ó. Só que aqui, turma, olha só, identifiquei o ponto de referência, esse fundo. Falso rompimento do fundo e deu um start. Então, esse candle de start, turma, além dele nos mostrar, tá, que é a hora de entrar, ele nos mostra que tem força compradora ou vendedora naquele ponto onde você definiu. Olha a extrema importância desse candle de start, pô. Começa a interpretar que quando dá o start naquela região, você começa a entender que, opa, encontrou força vendedora, o pessoal encontrou um ponto de compra, encontrou um ponto de venda. O que seja, o que você precisa definir para você ter uma interpretação que isso ali é um padrão de reversão e é o candle de entrada, tá? Foi, voltou para pegar melhor todo mundo e pipocou, turma. Essa operação aqui é clássica, pô. Clássica aqui no nosso operacional, tá bom? Inclusive, ó, rompeu linha, buscou o topo e veio buscar aqui essa outra região, que era o alvo que a gente tinha definido, tá? Nesse topo. Mas aí, turma, olha só o que ele faz. O que acontece? Eu sei que tem esses pontos aqui agora de referência, tá? Ó, eu vou e marco o TLTA. Tá? Vou e marco o TLTA, ó. O preço ele subiu. Bacana? Ele rompeu esse topo aqui, né, turma? Ele rompeu o topo, ele buscou o alvo. Então, bom, o que eu posso esperar aqui, turma? Que o preço ele volte no ponto de referência para eu estar realizando uma operação de compra. Se ele voltar nesses pontos de referência, turma, é os melhores pontos possíveis, tá bom? Só que tem um detalhe, vou comentar aqui a entrada que eu realizei hoje, tá? Que foi essa venda aqui. Então eu vi que ele segurou, deu candle de start, ó, o padrão de reversão, deu indícios, ele mostrou pra gente que quer reverter. Opa, olha só isso, ele deu um start, bacana. Tornou voltar e eu fui e entrei vendido. 10 pontos, saí. Bacana, turma. O que ele fez aqui? Segurou, ó, ele parou de dar continuidade. Ele precisou voltar, romper essa máxima para depois tornar a cair. Realizando o topozinho mais baixo dessa micro tendência. Então, o que você faz? Marca LTB. Turma, olha esse ponto muito importante. Deixa eu apagar aqui para vocês entenderem. Entenderem, galera. Olha só. Não começou o pullback? Começou. Eu sei que isso aqui é o fundo. Certo? Eu sei que isso aí é o fundo. Então, eu vou marcar LTB. Que horas eu vou entrar comprado, turma? Que horas? A partir do momento que ele romper linha. Romper linha, você não vai entrar no rompimento da linha, você vai esperar voltar. É o mais ideal, turma. É o mais ideal vocês esperarem fazer isso. Por quê?
Porque ele já te mostrou que deixou um fundo. Tranquilo? Então o preço ele veio, deixou esse topo e rompeu o fundo. Ó. Não tinha como você entrar comprado aqui. Tinha, turma? Primeiro que isso aqui foi inside candle. Foi inside candle. Ó. Tá? Não tinha nem chegado no fundo ainda essa operação aqui. Certo? Então aqui foi inside candle. Beleza? E rompeu para baixo. Ó. Então o que, que a gente faz? Apaga essa LTA e vou marcar essa LTB. Marquei. Eu tenho esse topo como de referência. Olha só para vocês verem como é que o preço ele busca bonitinho. Né? E aí, o que, que acontece? Padrão de baixa, ok. Só que aí, galera, tem muita gente que vê aquelas operações, acha que é só simplesmente chegar na linha que vai dar a operação. Poucas das vezes pode acontecer esse tipo de operação, turma. O preço ele respeitar a linha de tendência e você entrar ali no candle start só porque tocou naquela linha de tendência, sabendo que o preço ele pode seguir, né, aquela direção. Hoje foi um dia que ele segurou de fato, né? Inclusive ele rompeu o fundo, mas aí foi outra operação que eu realizei, tá? E olha só que eu agora vou comentar para vocês os pontos bem importantes. Primeiro ponto, identifiquei tendência. Como pullback e como a de alta. Segundo ponto, pontos de referência. Tenho esse topo, tenho esse teste de topo aqui que logo a logo eu vou mostrar para vocês. Bacana, é um pontozinho de compra. Certo? Terceiro ponto, deu start. Entrei no candle start. Tá? Inclusive eu esperei ele chegar aí, turma. Não entrei em qualquer lugar, eu esperei. Deu start. Entrei comprado. Stop posicionado, alvo, de acordo aí com a minha operação, gerenciamento. Respeitando o gerenciamento, turma. Bateu lá. E olha só, se fosse para o preço ele dar continuidade nessa movimentação aqui de baixo, ó, bateu os 10 pontos, ele ia dar aqui, ó. Ele ia vir aqui, ó. Ele ia dar continuidade nessa movimentação, turma. Ele ia dar continuidade nessa movimentação. Mas a partir do momento que ele rompe linha, galera, ele para de oscilar nessa tendência. Como assim, ó, oscilar nessa tendência? Ele não vai mais andar aqui, galera, ó, ele não vai mais andar aqui, ó, tá? Então ele perdeu essa tendência. Perdeu essa tendência. OK? Então o que que você faz? Você vai criar expectativa que o preço ele possa fazer o quê? Padrão de reversão. Bacana? Então, ó, rompeu linha. Olha só esse outro detalhe, turma, eu tô pagando aqui o bizu. Prestem atenção. Olha esse detalhe. Então o preço ele veio, voltou, ó, rompeu novamente a linha, micro tendência, tá, turma? Por que você tinha que esperar essa linha aqui romper? Porque ele não rompeu o topo nessa movimentação. São detalhes que fazem a diferença, para você ter mais clareza ainda na movimentação. Como não rompeu o topo, você fica aqui acompanhando, ó. Pô, rompeu linha, voltou, entrada no candle start, bem próximo ao fundo, stopzinho, alvo, topo. Nessa subida que ele fez o padrão de reversão aqui, turma, ele tinha que estourar esse topo aqui, ó. Por quê? Para ele dar continuidade na movimentação de alta. Ele dá continuidade nessa movimentação aqui, velho, ó. Ó. Para ele dar continuidade aqui, ó. Ele continuar aqui subindo, trabalhando nessa tendência. Como ele não fez isso, não rompeu o topo, turma, aqui era um bom ponto de venda. Porque aqui é um bom ponto, né? É um ponto de referência. É um ponto para você pensar em operações de venda, tá? Caso não rompesse, igual não rompeu, então aí você vê que ele despencou e estourou todos os fundos, como eu havia falado para vocês, né? E ele cai diretão. Então, galera, o que é que precisa para vocês ter clareza desse preço? Simplesmente, turma, é vocês prestarem atenção o que o preço ele vem fazendo dentro da movimentação do dia. Nosso segredo aqui, hein, para quem assiste esse vídeo, é nosso segredo. Você tem que ter clareza na movimentação que ele está fazendo no dia, para você se policiar e realizar suas operações. Ou seja, quando você tiver clareza na movimentação do dia, seguindo aquele espaço, identificando tendência, bacana, pontos de referência, bacana, ter paciência para esperar nesses pontos, aguardar o candle de start e realizar a operação seguindo o gerenciamento, turma, isso é infalível, tá bom? Infalível.
O gerenciamento está aí para nos proteger, você está aí com paciência para esperar nos pontos corretos, você sabe qual é a direção do preço, você sabe os pontos de referência, você já sabe identificar que um candle start ele não é apenas só a entrada, ele nos mostra que tem força compradora ou vendedora. Então, turma, pega esse bizu, tá bom? Então, galera, passei essa aulinha aqui para vocês terem clareza na movimentação, que eu sei que é muito difícil, muita gente tem dúvida, pô, mas com o mercado andando é mais difícil? Não, galera. É só vocês terem noção do que o preço ele possa fazer após romper linha, após romper topo, após romper fundo, se ele consolidar, como é que eu vou considerar uma consolidação, como eu vou criar uma expectativa de preço, como eu vou criar uma expectativa de preço, como eu vou esperar aí o peixe chegar naquele ponto. Não é você ficar falando assim, ah, eu acho que ele vai subir. Ah, eu acho que ele vai cair. Porra, não é assim, turma. Para de achismo. Espera o preço te mostrar. Turma, ele mostra, tá? Ele mostra que quer ir na outra direção. Basta você esperar. Primordial, ter paciência. Marcar os pontos de referência. Quando o preço ele perder naquela tendência, ele voltar, fazer aquele padrão que eu passei para vocês, bacana, ó. Só dá beijinho depois, ó. Ó, oh, maravilha. Ó, segui de acordo com o gerenciamento, eu segui o planejado. Eu fui consistente hoje. É isso, pô. Beleza? Então, galera, eu desejo a vocês um bom final de semana, um bom feriado prolongado, uma feliz Páscoa, tá? Que vocês possam comemorar com as suas famílias, né? Não vamos esquecer que nossa família ela é de extrema importância, certo? Turma, se você gostou desse vídeo, galera, se contribuiu, se você viu uma coisa aqui espetacular, pô, deixa aquele joinha. Vê se esse vídeo fazer diferença, turma. Pelo menos 1% de vocês e 1% do operacional de vocês já vai ter valido aquele joinha, certo? Então eu peço isso para vocês, beleza, galera? Então valeu, turma, um forte abraço, um grande beijo aí e tamo junto, valeu!